Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um dia que nós nos reunimos para aprender da palavra de Deus. E que bênção que você está conosco, né? Desde agora do início do vídeo eu peço para que você já se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito. Clica aí no gostei do vídeo, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é uma bênção e está te ajudando. Nosso desejo aqui não é simplesmente passar conhecimento, sempre eu tenho dito isso. Hoje é a nossa 14ª aula, aleluia, mas o nosso grande propósito é que a sua fé seja refinada nesses dias, que o teu relacionamento com Deus se torne cada dia mais leve. E antes de a gente entrar propriamente dito, eu quero te falar, se você tem testemunhos, se você quer compartilhar aquilo que o Espírito tem falado ao seu coração nesse tempo de estudo do livro de Gálatas, compartilha como comentário aqui embaixo, ou me manda no privado, né, lá no Instagram ou no meu WhatsApp. Se você não tem WhatsApp, é só você entrar, @DouglasDiasPR ou Videira Pontal, tanto no da igreja quanto no meu privado. Se você mandar lá no Instagram da nossa igreja, alguém vai mandar para mim o teu testemunho, porque isso tem o poder de nos motivar para continuar gravando, continuar preparando conteúdo. Porque eu te digo, não só você que assiste as nossas lives está sendo abençoado, mas principalmente eu que estou aqui gravando, fazendo as aulas, no momento que eu estou preparando as aulas, puxa vida, quanto que o Espírito Santo tem falado comigo. E hoje nós vamos entrar no último capítulo, né? Não é a nossa última aula, mas é o último capítulo do livro de Gálatas. Chegamos então a Gálatas capítulo 6. Teremos aula ainda hoje, teremos aula ainda, se não me engano, amanhã, sexta-feira, e teremos aula ainda no domingo. A palavra do nosso culto de domingo ainda será a respeito do livro de Gálatas. Eu tenho certeza que será uma bênção. Mas hoje nós vamos estar falando sobre levando as cargas uns dos outros, e como que nós podemos auxiliar os nossos irmãos em suas batalhas. O apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, ele escreve, todo o enredo do livro está entre chamar a atenção dos cristãos para que eles não se tornem legalistas, ao mesmo tempo mostrar a eles como deve ser a vida debaixo da graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha um encargo pela igreja, e um encargo para que o povo de Deus caminhasse da maneira de Deus, para que eles pudessem desfrutar de tudo aquilo que estava disponível ao Senhor. Gálatas capítulo 5, você vê, e a nossa última aula falamos sobre isso, sobre andando no Espírito, o que é andar no Espírito. Espero que você tenha assistido essa aula. Se você não assistiu, volta lá. Antes de continuar essa aula aqui, eu quero te convidar a assistir a nossa aula de número 13, quando nós falamos sobre a vida no Espírito. E o apóstolo Paulo fala, olha, esmurrem o corpo de vocês e caminhem pela lei do Espírito, porque, como diz Romanos 6, porque a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Mas você vai perceber que no capítulo 6, aqui de Gálatas, Paulo ele faz com que a gente aprenda de forma prática o que é andar no Espírito. No capítulo 5, ele fala sobre a lei, ele fala sobre a carne, ele fala sobre o mortificar a si mesmo. Ele fala para que eu e você possamos nos lembrar da redenção. Eu preciso me considerar morto para o pecado, eu preciso me considerar morto para a lei, para que eu possa caminhar debaixo da lei de Cristo. Lembra do exemplo que eu te dei? Que a graça de Deus é como a lei da propulsão aerodinâmica. Quando você está nessa lei, que é a lei como os aviões voam, né? O avião ele voa debaixo dessa lei, e quando ele vai contra os ventos, quando ele vai contra as circunstâncias externas, então o que acontece é que ele não está mais debaixo da lei do pecado, isso é, na lei da pressão atmosférica. Mas aqui em Gálatas 6, Paulo ele fala sobre os nossos relacionamentos interpessoais. Como que nós devemos lidar com o irmão quando ele cai? Qual que é a maneira que nós devemos nos relacionar uns com os outros? E eu tenho certeza, é uma aula simples, e ele coloca aqui pelo menos 3 tópicos básicos
que tem um poder muito poderoso de abrir os nossos olhos para esta verdade da palavra de Deus. E acima de tudo, nos ensinar como auxiliar os nossos irmãos nas batalhas deles, nas lutas que eles vão precisar enfrentar. Da mesma forma que quando eu e você estivermos passando por lutas, por dificuldades, eles também possam nos auxiliar nesse espaço de tempo. Tá tudo certo aí, amado? Você está olhando uma câmera e tal. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia então na sua casa, nessa hora, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Ou melhor, vamos ler o Gálatas 5, versículo 26, que é o último versículo ali, né? Quando ele está encerrando o capítulo 5. Olha só a exortação que Paulo faz. Ele diz assim, ó: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo termina o capítulo 5 fazendo essa advertência: cuidado com a vanglória, cuidado com a inveja, porque você sabe, a inveja e a vanglória, elas são dois lados da mesma moeda, onde que o centro é o egoísmo, é o eu. Paulo fala, cuidado para não se sentir superior, mas ele também diz, cuidado para não se sentir inferior, porque quando você se sente inferior, você se torna invejoso. Todas as vezes que você olha para alguém como se aquela pessoa fosse melhor do que você vai começar a invejá-la, você vai começar a se tornar uma pessoa crítica. Mas também todas as vezes que você olha para as pessoas e se sente superior, você se torna cheio de justiça própria, cheio de merecimento. E você olha para as pessoas com arrogância, você olha para as pessoas de cima para baixo. Paulo encerra o capítulo 5 fazendo essa advertência para nós. E através dessas palavras ele começa o capítulo 6 e ele diz: irmãos, Gálatas 6, verso 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Aleluia. É interessante, ele começa o capítulo dizendo, levem as cargas uns dos outros. E ele encerra dizendo, cada um levará o seu próprio fardo. Interessante. Mas vamos lá, hoje nós vamos compartilhar sobre como auxiliar um irmão que caiu. Como ajudar um irmão que está passando por dificuldades. Como estender a mão para uma pessoa debaixo da graça de Deus. Como restaurar alguém que está caído. Porque você sabe, irmãos, nenhum legalista compreende o poder do amor. Porque o próprio capítulo 5 eu te disse que Paulo nos ensina a servir uns aos outros. O que é a liberdade da graça? Acho que 2 aulas atrás nós falamos sobre isso. A liberdade da graça é eu me tornar escravo do meu irmão. Uns são legalistas, eles caminham pelo merecimento. Outros vivem na licenciosidade, isto é, eles caminham no pecado. Agora que eu estou na graça, então vamos pecar. Só que tanto o legalista quanto aquele que é libertino, eles estão errados. Qual que é o caminho e qual é a verdadeira liberdade da graça de Deus? É quando nós caminhamos em amor, quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós servimos os nossos irmãos, quando nós nos colocamos diante do nosso irmão com uma atitude de servos. Olha, eu estou aqui para te servir, meu irmão, o que eu posso fazer por você? E quando nós falamos sobre servir, quando nós falamos de amar, o legalista ele foge, porque o legalista ele não está interessado em suportar as cargas uns dos outros. O legalista, aquele que se sente merecedor, ele não está preocupado em estender a mão para aquele que está caído, porque na cabeça dele o que está caído é porque não quer estar em pé, porque ele olha todas as pessoas de cima para baixo. O próprio Jesus criticou, você sabe, nenhum fariseu, nenhum legalista recebeu nada de Jesus, nenhum. As únicas pessoas que receberam algo de Jesus
eram aquelas pessoas pecadoras que sabiam que não mereciam. Paulo escreve a carta aos Gálatas também por esse mesmo motivo, porque os legalistas estavam querendo, eles estavam se infiltrando na igreja da Galácia para enganá-los. Mas você fala, tá bom, pastor, eu entendo, eu não posso ser legalista, mas como que eu posso ajudar os meus irmãos? De forma prática, como que nós podemos ser bênção na vida dos nossos irmãos? Sabe? Então, Paulo, ele usa essa expressão aqui, esse exemplo, ele começa ali no texto dizendo, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Então Paulo falou, em primeiro lugar, trate o faltoso com brandura. É interessante que Paulo fala o seguinte, se alguém for surpreendido em algo, isso é, se alguém cair no pecado. Paulo não está falando sobre aquele irmão que vive no pecado de forma licenciosa. Paulo não está dizendo daquela pessoa que sabe que está no pecado e mesmo sabendo que está no pecado diz, não estou nem aí. Não é isso que Paulo diz. E ele fala que quando você percebe que alguém caiu, que alguém escorregou, que alguém está fraco, você deve tratá-lo ou tratá-la com espírito de brandura. Isso é, essa palavra brandura é um espírito humilde, é um espírito manso, é um espírito sereno, que sabe que, da mesma maneira como esse irmão caiu, eu também posso cair. Eu lembro um dia que a gente estava no cursão e eu estava compartilhando sobre a forma como eu busco lidar com os irmãos. E esses dias, uma pessoa mal educada falou para mim, pastor, é ruim quando a igreja aceita isso. Fez algumas críticas, porque fala da igreja, mas quando fala da igreja está falando do pastor, né? Porque não sei como que a igreja aceita essas coisas e tal. Eu falei, olha, irmão, na verdade, a Bíblia nos diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E esse texto aqui de Gálatas é uma perfeita colocação do que eu quis dizer para ele. Que Paulo fala, trate com brandura. E cuidado para que vocês também não sejam tentados nas mesmas coisas. E eu falei para aquele irmão, falei, olha, eu consigo perceber o pecado, eu consigo ver a importância da situação e o perigo que pode brotar através dessa falta, mas eu também sou fraco, então como que eu vou condenar o meu irmão? E eu lembro que um dia eu estava no cursão e eu estava pregando sobre isso, sobre o caminhar em amor, e eu disse, olha gente, eu não posso apontar o dedo para você e dizer para você que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, porque eu sei quem eu sou. E o problema do legalista é esse. O problema do legalista é que ele não se enxerga. Então, quando ele vê que alguém cai, a primeira atitude dele é a atitude condenatória, é a atitude de exposição. Então, eu tenho que expor os meus irmãos. Claro, na vida da igreja, às vezes, nós precisamos nos posicionar, sim. O próprio apóstolo Paulo fala, vocês precisam afastar determinados tipos de pessoas, até mesmo da comunhão. Se um irmão pecou, vai-te com ele para tentar salvá-lo, né? Paulo chega lá aos Coríntios e fala, fiquei sabendo que tem um jovem que está tendo relação sexual com a própria madrasta, por que vocês não entregaram ele para o diabo ainda? Né? Interessante essa manifestação de ira, ou então de indignação de Paulo, né? Mas perceba que Jesus, um exemplo maravilhoso está lá no livro de João capítulo 8. Jesus encontra aquela mulher que foi pega em adultério. E quando Jesus encontra a mulher, Jesus diz para ela, filha, onde estão os teus acusadores? A mulher responde, não tem nenhum. E daí Jesus, ele nos mostra a verdadeira forma de tratar as pessoas com brandura. Ele diz, não tem nenhum condenador? Não tem nenhum acusador? Não. Então eu também não te condeno. Essa palavra de Jesus é a palavra que remove o fardo. Jesus olha para o pecador e diz, eu não te condeno. Daí você fala, mas assim, pastor, então as pessoas vão viver no pecado.
Então assim as pessoas vão viver na carne, e ó, é o pastor que está dizendo que Jesus não condena pecado. Não estou te dizendo isso não. Eu não estou dizendo que agora nós vamos pecar e quando a gente vê um irmão no erro, a gente tem que olhar para ele e falar: Jesus não te condena, amado. Porque esses dias eu também contei esse exemplo. Um dia um irmão chegou em mim e falou: pastor, eu tenho relação sexual com a minha namorada e eu não sou casado. Eu falei: mas a Bíblia diz que isso é pecado. Não, pastor, olha, nós nos relacionamos, nós nos amamos, nós nos respeitamos, e eu acho que isso não é errado. Eu falei: irmão, a Bíblia fala que sexo entre pessoas que não têm uma aliança é pecado, é porneia. E ele falou: não, eu não penso desse jeito. Eu falei: tudo bem, o mundo é assim, o mundo caminha por aquilo que ele acha, por aquilo que ele sente. Eu caminho por aquilo que está escrito. Você fala: viu, pastor, você condenou o irmão. Não. Mas eu disse para ele: irmão, ainda que você queira viver assim, saiba de uma coisa, eu não condeno você, porque esse é o teu pecado, eu tenho outro. Eu também tenho as minhas fraquezas, eu também posso ser tentado em diversas áreas. Você fala: pastor, mas então como que nós resolvemos isso? Voltando na maneira como Jesus tratou com a mulher que foi pega em adultério. Jesus primeiro disse para ela: olha, eu não te condeno. Mas em segundo lugar, Jesus equilibra. Jesus diz: vai e não peques mais. Jesus não autorizou ela para pecar. Jesus tirou a lei. E depois de tirar a lei, Jesus disse: não peques mais. Em outras palavras, mude sua forma de viver. Não faça isso. Eu não te condeno, mas isso vai matar você. Eu não te condeno, mas eu espero que você tenha um comportamento diferente do qual você está tendo. E eu disse para aquele irmão: você vive da maneira como você quiser. Eu estou aqui para respeitar as suas escolhas, porque nem o próprio Deus impede você de fazer o que você quiser. Se você quiser negá-lo, se você quiser ir para o inferno, ontem a gente estava conversando sobre isso. Deus nos ama tanto, mas Ele nos ama tanto, que enviou o seu próprio Filho. Ele deu aquilo que tinha de mais precioso por nos amar, para nos salvar. Mas muitas pessoas rejeitam esse sacrifício. E Deus ama tanto o homem, ao ponto de aqueles que rejeitam o sacrifício da cruz, Deus precisa respeitar a escolha livre deles. Porque eles são cegos. E muitas pessoas vivem cegas. Eles são cegos pelo pecado, são cegos pela mente do mundo. Mas Paulo diz como que nós devemos corrigir o nosso irmão: com espírito de brandura. Isso irmãos, é um equilíbrio entre a graça e a disciplina. Nós devemos sim. Voltando ao exemplo do irmão que estava querendo ter sexo com a namorada sem o casamento. Eu falei para ele: irmão, tudo bem, eu não condeno você, eu não te condeno, mas eu te digo, no nosso meio, você é bem-vindo, mas você não vai poder falar com autoridade. Por quê? Porque você está vivendo uma vida que a própria palavra diz que não deveria ser vivida. Então você não vai conseguir provar de tudo aquilo que já está à tua disposição, porque você está escolhendo fazer diferente do que a palavra te diz. Há uma disciplina. E o próprio Jesus falou para a mulher: minha filha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Sabe? Só que a questão é, aquele irmão me ouviu e ele falou: pastor, tudo bem. Passou um tempo, ele veio me procurar, né? E quando ele veio me procurar, ele disse: pastor, não, eu compreendo, eu quero resolver a situação, eu entendo que está errado. E através daquela atitude que eu tive com ele, eu falei para ele: olha, longe de mim querer te condenar, te crucificar ou dizer que eu sou melhor que você porque o seu pecado é diferente do meu. Que na verdade eu não quero ser condenador. Eu não estou aqui para condenar, eu estou aqui para amar, eu estou aqui para servir. E esse tem que ser o nosso espírito. Porque quando eu me torno um fariseu, um legalista, na verdade eu acuso você só porque o teu pecado é diferente do meu. E muitas pessoas caminham debaixo disso. Eles estão sempre... você vai perceber uma coisa, meu irmão, minha irmã. Comigo não tem como. Eu não participo de reuniões onde que pessoas são discutidas. Eu não discuto pessoas. Eu discuto situações. Então,
aconteceu uma situação, a situação é errada, a situação é certa, a atitude está fora da palavra, a atitude está em linha com o evangelho, mas a pessoa não. Então, muitos irmãos, um dia uma irmã chegou em mim e falou, eu estou saindo da igreja, deu por quê? E ela falou, porque todas as vezes que eu vou procurar o pastor para falar dos problemas que eu estou tendo na célula, o pastor não me ouve. Eu falei, irmã, você não me procura para falar dos problemas da célula, você me preocupa para falar mal das pessoas da célula, e eu te falo, eu sei que as pessoas da célula não são perfeitas, por isso que elas estão na célula. Esse é o problema do mundo, porque o mundo nos acusa de sermos hipócritas. O que adianta eu ir para a igreja e continuar fazendo isso? Mas eu te falo, irmãos, se existe alguém que precisa de Jesus, são os imperfeitos. E por que as pessoas nos acusam, nos condenam? Porque na verdade eles querem encontrar em nós uma desculpa para que através das nossas fraquezas, eles sintam-se liberados para caminhar de maneira errada. É aquela velha história, todo mundo faz, então eu também faço. O que adianta eu ir para a igreja, o que adianta eu servir a Deus e continuar vivendo errado? Então eu prefiro não ir. Quando na verdade isso não passa de legalismo, de orgulho, de arrogância, de prepotência. E através dessa atitude as pessoas perdem tanto de Deus, porque eles estão sempre se medindo. O legalista está sempre olhando para as pessoas com um olhar de competição. Ele olha para o fulano e diz, eu sou melhor que ele. Ele olha para o ciclano e diz, eu sou pior do que ele. Então ele está sempre pensando que a vida cristã é como um jogo, para ver quem tem um melhor desempenho, quando na verdade não. A vida cristã, eu sempre digo isso, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, onde nós vamos saber quem é o mais rápido. A vida cristã é muito mais parecida como uma maratona, de 40 e tantos quilômetros. É uma corrida de resistência, não de velocidade. Não importa se você é mais rápido que eu. E também não importa se eu sou mais resistente que você. A questão é quantos de nós vamos crer até o fim que somos amados e que o Senhor tem planos bons para nossas vidas. Por isso que Paulo diz, trate o seu irmão com brandura. Não condene. Não tenha uma atitude de superioridade. Não sinta-se melhor do que o seu irmão só porque o pecado dele é diferente do teu. Segundo lugar, Paulo diz no verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia! Isso é poderoso, porque nós só somos igreja se nós aprendemos a levar as cargas uns dos outros. Eu sei que todo dia aqui eu te falo algum sinal de quem é maduro, né? Mas eu vou te falar, em primeiro lugar, a pessoa quando está amadurecendo em Cristo, a primeira coisa que ela vai manifestar, ela vai começar a provar do amor de Jesus. Ela vai começar a ter a certeza, a convicção e a segurança de que ela é amada por Deus. Mas a segunda coisa, o segundo sinal de alguém que está amadurecendo no Senhor, é que ele começa a pensar no outro. É que ele começa a servir o outro. Ele começa a perceber que ele foi criado pelo Senhor para auxiliar os seus irmãos em seus fardos, para carregar o fardo uns dos outros. E é interessante que Paulo diz que quando nós levamos a carga uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. Porque, você lembra, a lei de Moisés era resumida no que, irmãos? Amar o próximo como a ti mesmo. Esse era o resumo da lei de Moisés. Nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5. Só que Paulo aqui no capítulo 6, ele está dizendo, quando nós carregamos os fardos, as cargas uns dos outros, nós não cumprimos a lei de Moisés, nós cumprimos a lei de Cristo. É interessante que há sim a lei de Cristo, e a lei de Cristo é diferente da lei de Moisés, porque a lei de Cristo é mais elevada. Enquanto a lei de Moisés é ame o próximo como a ti mesmo, primeiro o texto de João, capítulo 13, versículo 34, o próprio Jesus dizendo no seu evangelho, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Preste atenção, qual é a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo? A lei de Moisés diz, ame o próximo como a ti mesmo. A lei de Jesus diz, ame o próximo como eu vos amei. Veja, Jesus diz, não ame como você se ama, ame como eu amo. Sirva como eu sirvo.
Em outras palavras, é como se Jesus falasse: se você quer cumprir a minha lei, se você quer caminhar debaixo da minha lei, aprenda a entregar-se pelo seu irmão. Ajude o seu irmão a carregar os seus fardos. Muitas vezes nós pensamos que a vida cristã é uma vida de desempenho para Deus, quando na verdade a vida cristã deveria ser vivida em desfrutar do amor de Deus e servir os meus irmãos. Eu recebo aquilo que Deus tem e eu sirvo aqueles que estão ao meu redor. Eu provo do que está à minha disposição pela graça e compartilho aquilo que eu recebi pela graça com os meus irmãos. Essa é a lei de Cristo. E Paulo diz que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Essa é a expressão mais básica de cristianismo. O que poderia ser resumido o cristianismo? Isso. Aquilo que você recebeu pela graça, você compartilha de graça com os que estão ao seu lado. Poderíamos resumir dessa maneira, sabe, irmãos? E eu te falo, se nós caminharmos dessa forma, nós vamos ser um povo leve, nós vamos ser uma igreja saudável, vamos ser uma igreja madura. O problema é que há uma mentalidade que a igreja é um clube. Há uma mentalidade que a igreja é um lugar de como que é a palavra que um dia um irmão disse para mim? Ele chegou em mim e falou: pastor, eu quero sair da igreja. Daí eu falei: por quê? Daí ele disse: porque aqui nós não temos oportunidade. Eu falei para ele: irmão, me desculpa, né, mas se você crê que teu lugar não é entre nós, que o Senhor te abençoe, mas existe muita oportunidade no nosso meio, e não estou dizendo que em outros lugares não há também, porque há oportunidade de servir, de amar, de liderar, de cuidar, de ofertar, de semear, de orar, a oportunidade de limpar. Só que nós vivemos num mundo onde que as pessoas confundem oportunidade com microfone, com títulos. E nós já vimos aqui que o próprio Paulo, ele é muito enfático em dizer que o cristianismo não tem nada a ver com os títulos que você carrega, e que os títulos não têm peso nenhum dentro daquilo que Jesus fez, porque não há grandes, mas também não há pequenos, todos foram feitos servos e conservos uns dos outros, sabe? E eu falei para o irmão, você precisa compreender que talvez a tua forma de ver a palavra oportunidade está equivocada. E Paulo aqui ele diz: leve o fardo do seu irmão, sirva o seu irmão, ajude o seu irmão. Já pensou, meus irmãos, se a gente ouvisse esse conselho do apóstolo Paulo e transformasse isso em uma regra básica de sobrevivência? Enquanto mais eu quero servir a Deus, mais eu sirvo os meus irmãos. Não faltariam líderes na liderança, não faltariam casas abertas para receber células, não faltariam pessoas dispostas a pregar, não faltariam vidas para que a gente mandasse para os encontros com Deus, não faltaria candidatos ao batismo, não faltariam visitantes nas células. Por quê? Porque nós estaríamos dispostos a levar a carga uns dos outros. Sabe? O que você pode falar assim: pastor, mas o que é essas cargas? São as dificuldades que todo mundo passa, gente. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem gigantes, todo mundo tem o seu, eu costumo brincar, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um de nós tem um nervinho que não funciona direito. Tem gente que tem dor nas costas, tem gente que tem dor na perna, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que os olhos não funcionam direito igual eu, tem gente que é meio torto. Os irmãos falam que eu começo a gravar aqui, no começo da palavra eu estou assim, mas no meio da palavra eu estou assim. Pois é, porque eu sou imperfeito mesmo. Mas nós devemos aprender a carregar o fardo uns dos outros, nós devemos aprender a servir uns aos outros. Você pode dizer amém? Aleluia. O versículo 3, Paulo diz que nós não devemos pensar além de si mesmos, porque o legalista ele sempre vive assim, ele está sempre se comparando, pensando e competindo com os outros. Quando eles exortam as pessoas, eles sempre exortam de forma condenatória. Um dia eu falei para o irmão, irmão, você tem que mudar a tua forma de exortar, porque na hora que você vai exortar parece que você está bravo. Quando você vai exortar, você sempre trata de forma mais alta, parece que você está em cima e as pessoas estão embaixo. Não. E é interessante, um dia eu falei para um líder, eu falei: irmão, eu fui visitar a célula, acabou a célula, eu disse para ele: irmão, eu entendi porque a tua célula não tem avançado. Ele disse: por quê, pastor? Eu
falei, olha, porque eu percebi que enquanto você está pregando a palavra, em vez de você compartilhar o pão, você está dando nos dedos do povo. Né? Eu preguei a palavra no domingo pelo Espírito de Cristo, mas você está compartilhando a mesma palavra agora pelo Espírito de Moisés? Mas eu te falo, você não cumpre todas as leis, não. Mas aquele irmão ficou envergonhado, mas graças a Deus ele mudou o proceder dele, porque a mente dele mudou. E muitas vezes nós não percebemos. De repente nós olhamos para as pessoas pensando que somos melhores do que elas, né? E teve um dia que eu estava, sempre no cursão, porque tem uma matéria do cursão que nós falamos sobre andando no Espírito, e eu sempre uso esses exemplos. E no cursão, uma vez eu disse, irmãos, eu consigo perfeitamente entender a mente de um terrorista. E os irmãos abriram os olhos e falaram, como assim? Eu disse, é claro, porque eu nunca vou me esquecer de um dia que eu morava em Curitiba, eu trabalhava numa fábrica de pães, eu acordei 5 horas da manhã para ir trabalhar. Quando eu estava saindo, eu padeiro, né, trabalhava como padeiro, e eu saí de casa, fechei o portão de madeira, na frente da minha casa tinha um ponto de ônibus e um buraco, e tinha chovido a noite inteira, aquele buraco estava cheio d'água. Quando eu termino de fechar o portão e viro para frente, vem um ônibus. Imagina o que aconteceu. E o ônibus passou dentro daquele buraco, aquela poça d'água. E eu com a roupa tudo branca, na época dos Crocs, lembra os Crocs? Crocs branco, mas me lavou de lama. Eu olhei para o ônibus e naquele momento eu consegui entender o coração de um terrorista. Porque dentro de mim eu só pensava numa coisa: vai explodir, esse ônibus vai explodir, esse ônibus vai explodir. E você fala, pastor, nada a ver uma coisa com a outra. Não, irmãos, tudo a ver uma coisa com a outra. A diferença é que a ira do meu coração ficou só em um nível de raiva, de explosão de ira. Enquanto um terrorista, ele carrega aquele mesmo sentimento em um nível maior, ao ponto de ele matar, ao ponto de ele ir lá mesmo e jogar uma bomba no ônibus e explodir o ônibus. Mas eu consigo entender ele. Eu também consigo entender o irmão que vive no pecado, que cai no pecado. Porque eu também tenho as minhas lutas diárias contra a carne. Eu sei que essa demonstração de fraqueza, de vulnerabilidade, pode parecer ruim, mas não é. Não é. Porque só alguém que já passou pelo problema do vício, do pecado, é que realmente vai conseguir olhar para o viciado, para o pecador e falar, puxa, eu sei a batalha que é. E por que tem irmãos que estão sempre caindo no vício? Um dia uma irmã me falou assim, pastor, eu não sei por que o meu marido, ele tem problema com a droga. Tem um momento que ele levanta e parece que ele nunca usou droga na vida, mas de repente ele cai. E daí eu chamei os dois para conversar e eu falei, irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu sei porque você constantemente está tendo quedas com o vício. Ele falou, é mesmo, pastor, então me ajuda, porque eu não quero. Eu falei, é porque nos dias que você está bem, você age com um tom de superioridade com as pessoas. E às vezes tem um outro irmão na igreja que está passando pelo mesmo pecado que você já passou, mas você olha para ele não com um olhar de graça, de ternura, com um espírito de brandura. Você sempre condena ele. Você sempre aponta o dedo para ele dizendo que ele é isso, que ele é aquilo outro, que você venceu e que ele não vence porque ele não quer, que ele é fraco. E eu te falo, você está sentindo-se superior a ele. E a Bíblia não te orienta a viver dessa forma. Sabe, irmãos, Paulo diz isso no versículo 3, se alguém se julga ser alguma coisa não sendo, está enganando a si mesmo. E está cheio de gente que se engana. Outro dia, nós tínhamos um irmão na nossa igreja que ele era uma bênção. O irmão era uma bênção mesmo. Ele cruzava, cabeceava, defendia, pegava o rebote e fazia o gol. E ele ainda pitava o jogo. Ele tinha 5 talentos. Assim, incrível. E do dia para a noite esse irmão caiu. E esse irmão, ele cantava, ministrava e de repente pregava. E todo mundo falou, pastor, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu não sei. Quem sou eu para poder saber o que passa no coração de um homem?
Mas normalmente o legalista, ele sempre caminha dessa maneira, porque ele começa a crescer em Deus, e o legalismo ele vai tomando conta dos nossos corações sem a gente perceber. Não é algo que nós criamos, porque ninguém cresce em Deus cheio de justiça própria, dizendo eu vou ser alguém cheio de justiça própria. Não, é algo inconsciente, é um engano do diabo. E essa é a tristeza do meu coração. E às vezes os irmãos, eles vão crescendo em Deus e eles pensam que são bons, eles acreditam na própria carne. Então eles começam a criar máscaras sobre si mesmos. Já viu? Eu não tenho problema nenhum com pessoas que gostam de falar alto, que gostam de roupas. Já viu aqueles irmãos que gostam de se vestir igual a baiana? Né? Não, nada contra os nossos amados irmãos baianos, mas eu digo de forma espalhafatosa. Né? Já viu aquelas pessoas? Eles gostam de pintar o cabelo de uma cor colorida, de usar roupas chamativas, de usar calçados e tal. Nenhum problema quanto a isso, meu irmão, minha irmã. Vista-se do jeito que você quiser, pinta o teu cabelo da cor que você quiser, amém? Mas nós precisamos perceber e aceitar que muitas pessoas fazem isso porque essa é uma forma de autoafirmação. Então eles precisam mostrar que eles são diferentes. Então eles começam através dessas atitudes. Tem gente que não é nem com a roupa, né? Tem gente que é a forma de falar. Tem gente que quer ser engraçado em todo o tempo. Então ele está sempre querendo ser engraçadão, está sempre querendo ser bonzão, está sempre querendo mostrar que ele que ele sabe, que ele faz. Mas isso é um engano para si mesmo. Porque essas mesmas pessoas, eles vão sendo ludibriados pelo próprio ego. E eles vão crescendo. As pessoas olham para eles e falam, uau! Né? Eu lembro um dia que uma pessoa veio na nossa igreja, daí uma irmã foi lá, profetizou, rodou no manto. E a irmã era profeta mesmo, que você falava, essa aí, ela é amicíssima de Jesus. E de repente, aquela mesma irmã passou uns dias, se afastou da igreja, começou a frequentar terreiro de umbanda. E daí os irmãos, pastor, como assim? A irmã estava aqui semana passada, girando no manto e agora está lá no terreiro. Eu falei, é assim. Quando a gente começa a pensar muito sobre si mesmo, o nosso ego vai inflando, vai inflando, vai inflando. E chega uma hora que ele nos leva num lugar tão alto que nos deixa sozinhos. E estava te contando aqui, às vezes os irmãos, eles começam a se enganar, a se iludir, pensando que eles são maravilhosos. E daí quando eles caem, eles não têm força para levantar. Sabe por quê? Porque eles se afastam do comum. E daí é difícil para voltar. Porque o caminho da volta é um caminho de arrependimento, é um caminho de humilhação. Porque só recebe a graça quem se humilha. Esse conselho de Paulo aqui, irmãos, e eu quero falar para você com uma advertência muito séria. Não pense de você mesmo além do que convém. Porque se você pensar, você vai estar enganando a si mesmo. E daí no momento que você precisar demonstrar fraqueza, você não vai poder. E normalmente essas pessoas cheias de justiça própria, quando eles caem, sabe o que eles fazem? Eles colocam a culpa nos outros. Ah, porque a culpa é da igreja. Ah, porque a culpa é do meu marido. Ah, porque a culpa é da minha esposa. Ah, porque a culpa é... Não sei de quem que é a culpa, mas a culpa não é minha. Sabe? Daí você fala, pastor, mas essa tá cheio de gente assim, infelizmente, infelizmente. Mas como que nós lidamos com essas pessoas? Com brandura. Quando eles caírem, nós precisamos dizer, irmão, eu não estou aqui para te condenar. Mas é o seguinte, não peques mais. Você não precisa fingir que é tão maravilhoso. Você não precisa fingir que é tão maravilhosa. Sabe? Enquanto eu estou te falando aqui, eu lembro de situações que eu falo, meu Deus, como é simples e profundo isso que eu estou te falando. Porque esse tem se tornado o laço de muita gente. Esse é um motivo que leva muitas famílias a fracassar. Porque as pessoas, elas imaginam muito de si mesmas. Mas por um outro lado, tem gente que quando eu falo isso, fica louco comigo, porque ele fala, porque o pastor está dizendo que nós temos que ser fraco. Eu não estou dizendo que você tem que ser fraco. Eu sou forte, eu sou amado, eu sou filho precioso,
Eu sou vitorioso. Mas te falo, irmão, é só pela graça. Quem sou eu para pensar alguma coisa de mim mesmo pela minha própria força ou pelo meu próprio merecimento? Um dia uma irmã chegou aqui no culto e ela disse: cadê o pastor? Né? Ela veio, primeiro foi assim, ela chegou e eu fui receber ela na porta. Ô irmã, seja bem-vinda e pá. Obrigado, querido e tal. Tem um lugar ali, né? Indiquei o lugar para a irmã sentar. E a irmã sentou, aconteceu o culto e tal, eu preguei. Na época era eu que fazia o louvor, eu que pregava, fazia tudo. No final do culto eu fui dar um abraço na irmã, ela falou: nossa, que palavra abençoada, meu querido e tal. Conversa vai dela, me perguntou: quem é o pastor? Eu falei para ela: o pastor sou eu. Ela falou: sério? Mas você é um menininho. Eu falei: pois é, Deus usa os que não são. Eu falei de Davi, falei dos discípulos de Jesus, porque eu sei que eu sou, irmão. Eu sou realmente um menininho. Mas eu te falo, foi o Senhor que me escolheu, foi Ele que me chamou. Nós aqui na vida da igreja, 90% dos irmãos da nossa igreja são mais velhos do que eu. E eu sirvo os irmãos, eu amo os irmãos, trato eles com respeito, com carinho, porque eu entendo que eu sou o servo deles. Mas ao mesmo tempo, eu não fico me sentindo menor do que ninguém, porque na verdade eu preciso ser humilde ao ponto de reconhecer o que Deus fala sobre mim. E Deus diz que eu sou amado. Deus diz que eu sou forte. Deus diz que eu sou vitorioso. Mas o fato de eu ser forte, amado, vitorioso não me faz melhor do que você. Não. Só me faz viver uma vida segura, onde que eu não preciso enfrentar a vida como se ela fosse uma competição entre quem é mais poderoso. Você está entendendo? Diga amém. Então cuidado para você não ter essa atitude de superioridade, porque isso vai te levar muito alto e vai te deixar lá sozinho ou sozinha. E se você talvez tenha identificado isso que eu falei aqui na nossa aula, o meu desejo não é condenar, não é mandar mensagem para ninguém. Tem gente que quando nós falamos sobre isso, ele se condena. E ele pensa, porque o pastor está falando de mim, porque o pastor... Não, quem sou eu para falar de alguém? Eu falo sobre coisas que acontecem no cotidiano, eu não falo sobre pessoas. Mas se talvez você percebe que essas são características da sua vida, se arrependa. Não peques mais. Mas saiba que eu não te condeno. Mas muda o comportamento, tenha um proceder diferente, seja alguém doce. Né? Eu vejo que um dos maiores sinais de alguém que vive no Espírito é que ele se torna alguém amoroso. Quando que eu sei que o irmão é espiritual? É quando ele sabe falar com doçura, é quando ele sabe questionar, é quando ele sabe cobrar, quando ele sabe se posicionar, porque ele vai fazer isso em amor. Ele não vai fazer isso com grosseria, com arrogância, porque para quê? Para que necessidade de ser grosso, de ser arrogante? Não há necessidade. Quem pode dizer amém? Aleluia. Porque no final, irmãos, cada um vai prestar conta para Deus de si mesmo. E Paulo vai terminar no versículo 5 dizendo: prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. E você fala, viu só? Paulo está se contradizendo, porque ele começa o verso 1 dizendo: leve o fardo uns dos outros. Daí no final, no versículo de número 5, ele diz: cada um vai levar o seu próprio fardo. Não, irmãos, não é isso. Paulo não está se contradizendo. É que a verdade é que a vida é desse jeito mesmo. Existem fardos que nós vamos carregar. Existem fardos que nós vamos dividir. E nós precisamos fazer isso. Um servir o outro, um ajudar o outro. Mas eu te digo, existem fardos que você vai ter que carregar sozinho. Existem batalhas que eu vou precisar lutar sozinho. Existem gigantes que é só Davi que vai poder enfrentar. E não adianta ele querer usar a armadura de Saul, a espada de Saul. Ele vai precisar. Existem Getsêmanes que, igual Jesus, só ele pode enfrentar. Existem dores que só o Senhor pode carregar. Isso significa que existem fardos que nós vamos ter que permanecer com eles. Mas eu te falo, é exatamente por causa disso que Jesus morreu na cruz, para que Ele te ajudasse a levar o teu fardo. Que você possa ser abençoado, nutrido e alimentado em seu espírito com essa palavra. E que o Senhor possa
abençoar você de forma abundante, meu irmão, minha irmã. Quero dizer para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique no gostei, e eu quero te falar, se você assistiu a nossa live de hoje e isso abençoou o teu coração, compartilha com mais pessoas, me mande o teu testemunho, porque uma aula como hoje tem o poder realmente de abençoar e transformar muitas vidas. Eu creio nisso no nome de Jesus. Espero você na nossa próxima aula, e as nossas reuniões presenciais voltaram. Então, vem estar conosco nesse final de semana no nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Que Deus abençoe.